No programa Perfil de hoje, eu converso com uma aquariana recifense, que se matriculou na faculdade no curso de fisioterapia e durante as aulas percebeu que tudo aquilo não tinha nada a ver com ela. Mas com o passar do tempo, resolveu mudar radicalmente sua vida. Trocou a fisioterapia pelo palco e aos 18 anos estreou como atriz. Hoje eu converso com a atriz Gabriela Braga Santiago, mais conhecida como Gabi Santiago. Minha querida, seja bem-vinda ao programa Perfil da revista Atualíssima. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, rapaz, tendo essa conversa. Eu que tenho o prazer de receber aqui você, belíssima, talentosíssima. Você está cada vez mais bela. Obrigada, Sempre Coana. Muito produzindo. obrigada. Verdade. Eu acompanho sua rede social e você sempre posta fotos maravilhosas, está sempre bem maquiada, bem arrumada, está sempre mudando de modelo de cabelo. Eu adoro seguir sua rede social. Obrigada. Eu adoro estar passando por essas novas etapas, né? Eu acho que a gente vai mudando e o tempo vai atualizando a gente, né? Com certeza, eu só não entendo uma coisa. Você posta fotos belíssimas, super produzidas, e do nada você apaga tudo, exclui tudo. Eu não entendo. Por quê? É. Eu já tive muito isso, todo mundo reclama. Todo mundo Não reclama. entendi nada. Eu vi uma foto tua tão maquiada. Cadê a foto? Eu arquivei. Fotos belíssimas, super produzidas, que você gasta um tempão para se organizar, se arrumar, e vai lá e apaga tudo. Não entendi nada. É coisas da vida. Com certeza. Aí eu fico curiosa, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Não vou fazer mais isso, prometo. Ah, tá ok. Estamos em 2023. Este ano você completa 5 anos de carreira artística como atriz. Como o tempo passa rápido, não é? Ou eu nem notei. Na verdade, eu nem notei. Foi muito rápido mesmo. Eu sempre falava assim, porque 5 anos de atuação. Aí depois o povo chegou pra mim e fez, mas tu já tem 5 anos. Pois é. E o pior que é verdade, né? A gente nem vê o tempo passar. Verdade. Você se matriculou na faculdade de fisioterapia. Passou mais ou menos o quê? Um período ou dois, mais ou menos isso. Eu E fiz, do nada, eu um fiz até período, o segundo dois, período, mais ou menos. isso. Aí do nada, você percebeu que aquele universo não tinha nada a ver com você. E Foi. aí, quando surgiu, em que momento da sua vida surgiu a necessidade de deixar a fisioterapia do lado e investir na carreira de atriz? Porque é meio louco, né? Porque fisioterapia não tem nada a ver com arte cênica, nada a ver. É. Na verdade, eu tive muita influência da escola para fazer a área de fisioterapia e tal. Daí eu vi muitos comentários e basicamente eu era um adolescente que não sabia ainda o que eu queria fazer, não tinha me encontrado, de fato. E aí eu entrei nessa de, todo mundo vai fazer fisioterapia, eu vou entrar nessa área também. E aí fui, só que chegando lá, a faculdade ela mostra muito a realidade das coisas, né? O que você vai lidar no seu dia a dia, como é a prática. E eu vi que eu não tinha sangue para aquilo, eu não tenho coração frio. Você tem que ter uma parte sua que tem que ser um pouquinho mais fria para isso. E eu não tenho. Eu tenho uma parte fria minha, mas não assim. Então, quando eu vi muitas coisas que acontecia no dia a dia, que poderia ser, né, ou não, o seu dia a dia também, aí eu me assustei um pouco. Agora, para chegar no ramo de atriz, foi uma loucura. Eu simplesmente vi, apareceu no meu Facebook uma seleção para participar de um grupo de teatro, e aí eu olhei para minha mãe e disse, eu queria tentar. Aí todo mundo, ninguém entendeu porque eu era muito tímida, eu sempre fui muito tímida, muito fechada, odiava fazer apresentação de escola, nunca falava nada certo. Aí o povo, tu quer fazer? Não, então vamos, né? Minha mãe sempre me apoiou muito e aí ela foi comigo e lá eu me descobri de verdade. A dona Reneide não quis colocar você no psicólogo, não, fazer uma terapia, porque do nada a menina quietinha, tímida, agora quer ser atriz. Não dá para entender.
É meio chocante. É Foi, bem radical. foi muito radical. E até ela tomou um susto, né? Ela fez os. Com certeza. Vamos, né? E aí ela foi comigo também. E até hoje ela se impressionou bastante, assim, com o meu avanço, né? Como eu mudei muito, que ela dizia que eu era muito fechada, muito recuada, muito tímida. E o teatro me mudou muito também. Mas assim, você diz que surgiu esse momento na época que você estava cursando fisioterapia. Mas assim, eu tiro por mim. Antes que eu passei a fazer teatro por uma indicação, que na época eu fazia curso de modelo. Hum, Então a agência indicou a turma a fazer teatro para facilitar a nossa vida, para poder interpretar o personagem na hora da foto. Mas eu lembro que antes já tinha aquelas imagens na minha cabeça de quando eu assistia televisão, eu sempre fui fascinada por hum, televisão. hum. Eu lembro a primeira vez que eu fui ao teatro, então eu lembro daqueles sentimentos bem lá no passado. Você lembra de algum momento como esse, na infância, na adolescência, bem antes? Porque a atriz não veio assim, foi o despertar, né? Você disse, não, agora é hora de investir na minha carreira como atriz. Mas eu acredito que teve esse antes, esse momento da criança, da adolescente, da Uhum. pré-adolescente. Você lembra exatamente por quê? Então, eu tinha basicamente uns 7, 8 anos de idade. Eu entrava no quarto da minha tia, vestia as roupas dela, sabe? Fazia uma performance, colocava numa rádio muito conhecida que tinha músicas internacionais e fazia o meu show. Tá Inclusive, vendo? tem uma foto minha pequenininha eu segurando um desodorante, fingindo que é meu microfone. Maravilha! Eu brincava também de ser professora e botava os bonequinhos para ensinar os bonecos. Eu sempre tive muito essa vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu nunca tive. Ah, na infância eu queria ser médica. Aí depois eu brincava de professora. Aí tinha uma hora que eu era cantora, fazia toda a minha performance. Só ia maquiada para a escola. Olha, Então, eu acho que tudo isso juntou, né? E você querer fazer tudo ao mesmo tempo, o teatro tem muito disso. Você pode ser, uma época você pode ser um médico, depois você pode fazer um professor, você pode fazer várias coisas, ele lhe dá essa abertura, né? você já era uma atriz e não sabia, porque apenas nas artes cênicas, no teatro, na televisão, no cinema, é que você pode fazer muitos personagens, ser uma professora, ser uma cantora, na É, mesma vida. Você já era exatamente. atriz e não tinha percebido. Pois é, é engraçado isso. É muito engraçado isso. Depois que você se declarou publicamente apaixonada pelo teatro, aí você desistiu da fisioterapia, estreou como atriz e resolveu fazer um curso de artes visuais na faculdade. E aí, como é que foi? Porque você já encerrou o curso. Você encerrou o Já. curso em 2019. Quando você resolveu fazer artes visuais, que você começou a assistir as primeiras aulas, e aí, qual foi a sensação? Na verdade, foi algo assim mágico. Vou dizer que realmente foi algo mágico, porque era muito divertido estudar aquilo que eu gostava de ver. A gente estudava filmes, assistia filmes e via canais de TV. Um professor ensinou a gente a escutar rádio, a não parar de escutar rádio também. Então, foi algo assim, me atinando para a realidade. Então, estudar para mim era prazeroso. E aí eu comecei a ter esse gostar mesmo de estudar, de pegar umas coisas e ler. Isso me ajudou muito nessa questão, porque eu nunca fui de estudar, vamos dizer assim. Eu nunca soube o que é estudar de verdade. Então, quando eu entrei nessa faculdade, eu consegui ver, eu passava horas estudando, já passei noites estudando, algo que é prazeroso para mim. O meu sonho é fazer isso, trabalhar e estudar coisas que sejam prazerosas, que realmente você goste de fazer, sabe? Porque eu vejo muito hoje que as pessoas trabalham, mas trabalham porque precisa trabalhar. E eu quero muito chegar nesse nível de trabalhar com o que eu gosto de fazer. Porque trabalhar no que a gente gosta não é trabalho. É, Não é isso? É como você falou, é prazer. Você disse exatamente. que não gostava de estudar, mas não é que você não gostava de estudar, você não gostava de estudar aquilo É, ali. Quando o assunto
interessa é você gosta de estudar. É É diferente. verdade. E desperta, Aí né, algumas você, coisas. com certeza, você fez audiovisual. O que a gente pode esperar de Gabi? Uma diretora? Hum. O que é Então, que vem por aí? agora Quais são os projetos para o futuro? eu gosto muito de trabalhar com marketing digital. Eu acho muito interessante. Mas eu também tenho, sim, sonhos de ser diretora de filmes, de coisas que mexam com essa área mesmo. Então, depois de ter esse aprendizado, eu consigo ter outras visões, né, hoje, de plano de câmera, de filmagem, tudo isso. Então, eu realmente quero trabalhar nessa área. Eu gosto muito da área de produção e também gosto de estar na frente da câmera, né? É um e Com outro. certeza. Mas eu gosto muito dessa área de direção, assim, de filme, dessas coisas eu observo muito. Comecei a estudar depois da faculdade. Já pensou em escrever um roteiro? Escrever Aí um eu não sou filme, boa. uma série, uma novela? Ou já começou a rabiscar alguma coisa? Me conte tudo, quero saber de tudo. Então, para roteiro, eu não sou muito boa, não. Eu sou boa na execução. Então, eu sou boa de realmente pegar um roteiro e analisar e ver, ó, isso aqui dá para fazer assim, a gente pode gravar desse jeito, ângulos de câmera, filmagem, toda essa área assim de produção para o audiovisual eu consigo enxergar, sabe? Agora, escrever não é para mim. Já Mas pelo tentei, menos não deu certo. se identifica com produção. Isso é grande É, coisa. É muito bom. a área Porque de produção para mim é tudo. eu acho que o trabalho mais difícil não é chegar na frente das câmeras e atuar. Eu acho que é fazer produção. É mais Uhum. difícil, é mais trabalhoso. E nem todo mundo quer fazer. Não é É verdade? verdade. Eu gosto muito dessa área mesmo, porque lhe abre a porta para fazer muitas coisas. Você pode trabalhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dar seu toque, dar dicas, tal. E eu gosto muito disso. E atualmente está em alguma produção de algum filme, de alguma série, de alguma coisa? Eu estava, mas por questões pessoais eu precisei sair. Mas estou abertas, né, quem sabe, oportunidades. Aí, por enquanto, eu estou no teatro também, porque eu preciso balancear, né, o que eu estou precisando no momento. E não gosto de fazer nada colocando os pés pelas mãos, sabe? Sou muito pé no chão. Então, quando eu não consigo assumir um compromisso, eu já não faço, sabe? Aí, no Com momento, eu só estou na área do certeza. teatro. Com certeza. Você está certíssima. Gabi, você tem um irmão com apenas 9 anos de idade. Você já percebeu nele alguma veia artística Já, influenciada por você? já. Ele já cresceu no teatro, ele diz que quer fazer teatro, ele gosta muito dessa área também. E é Que legal isso, maravilha. né? Porque a gente incentiva a cultura, né? Com certeza, com certeza. Você já inspira seu próprio irmão. Isso é muito bom. Ele deve assistir seus espetáculos, né? Com certeza. Alguns ele assiste, outros que já são para maiores ele não assiste, mas ele ia muito pro teatro, ia direto quando tinha peça. Que maravilha. Você participou de alguns grupos de teatro, do Getafe, a nossa Sim, querida Dani Brito, da, sim. do, do grupo The Seven, e hoje participa do Teatro do Amanhã, do nosso querido Rodrigo Hermínio. No final do mês, agora, daqui a 15 dias, você reestreia com o espetáculo No Recife, a Lua é Mais Cheia. Deixa eu ver aqui. No Recife, a Lua é Mais Cheia, que reestreia, não é isso? Dia Isso. 30 de junho, às 20 horas, no Teatro Marco Camarote, Sesc de Santa Amaro. Texto, criação colaborativa, dramaturgismo e encenação de Rodrigo Hermínio, iluminação de Karine Lima, arte e desenho de Maria Lasca, design de Rodrigo Hermínio, no elenco André Conserva, Felipe Trindade, Gabriela Oliveira, Gabi Santiago, você maravilhosa, como sempre, Juan Elias, Larissa Paiva, Lúcio Teixeira, Marciano Oliveira, Mari Alasca, Sérgio Stronger, Simone Vanderlei e Well Góes. Classificação 16 anos. Me fala do Isso. seu personagem, me fala um pouco do espetáculo. Então, o espetáculo, ele foi construído coletivamente. Foi algo que a gente pensou junto, fizemos vários estudos assim de peças,
de histórias que são contadas, e aí formou essa peça, que é uma mistura. Tem um pouco de Hamlet, da história de Hamlet, tem um pouco do paradoxo da espera do ônibus, fala um pouco também de Alice no País das Maravilhas, um pouquinho de Branca de Neve. Tem essas junções, assim, a gente juntou um pouquinho e levou como cenário a cidade do Recife, que valoriza, né, a nossa cidade, e a gente coloca contos como se acontecessem aqui no Recife, na área do Recife, e no final tem uma mensagem também muito bonita valorizando, né, a nossa cidade. Aí é um espetáculo que mistura terror, mistura um pouco de terror, um pouco de drama, um pouco de comédia. Nós trazemos muito o lúdico, o místico para essa peça. Eu acho ela incrível porque foi um desafio para todo mundo, inclusive para o diretor, porque a gente não sabia se ia dar certo, era uma novidade, algo novo que a gente estava trazendo para o palco e super funcionou. Deu muito certo. Eu faço uma viajante que é uma fantasma. Nossa, É. E aí ela entra num bar, ela fica conversando com o garçom, e aí ele dá um chaveco nela, sabe? Só que ele não sabe, ele não tem noção de que ela é uma fantasma. E do nada ela some. Fica no aí a caso tem efeitos história. especiais? Tem efeitos especiais no espetáculo? A gente faz com a iluminação, né? Mas funciona muito. A gente também usa um pano que fica como se fosse uma tela. E tem cenas que acontecem atrás desse pano, e aí você só consegue ver as sombras das pessoas. É bem Nossa, divertido também. É. Conseguimos levar com a performance maravilhosa. Levamos um lobisomem para essa peça. Ele com a performance dele, o estudo corporal dele, incorpora um lobisomem. ele se transforma em cena, esse homem se transforma em lobisomem em cena. Sim, Ai, deve ser curioso, deve ser bonito. E assustador também. é, é muito divertido. Nossa, essa peça foi algo assim. A gente não sabia qual ia ser o resultado do público, mas tivemos 2 dias que foram os testes, né? Vamos dizer assim, e deu super certo. Deu muito certo mesmo. O público adorou. Foi algo que foi pedido novamente, né? O diretor até recebeu um e-mail parabenizando a gente. E aí resolvemos fazer novamente, levar essa peça novamente, até porque ela valoriza a nossa cidade. Então é algo que ficou assim, cara, é incrível, é incrível, é uma peça realmente muito incrível, desde o cenário, a atuação de todo mundo, que é muito boa também, leva você a sentir coisas, né? Quem sabe a uma emoção, uma risada, algo do tipo, porque é realmente tudo que acontece é forte, desde uma risada até um drama. Tem cenas muito fortes também. Nossa, interessante. Fora esse lobisomem, tem algo mais assim chocante, porque essa parte aí eu achei interessante, eu gostei. Ah, É bem atrativo. tem uma morte também. Ao vivo, em cena, tem uma morte. Tem uma não, tem 2 mortes, na verdade. De tipo, ter o punhal, né? E ter a morte do personagem. É algo feito também que leva a pessoa a ver atrás do pano. Né? Os personagens Nossa, eles ficam atrás do pano. E aí tem essas cenas. É uma peça que ela realmente tem essa classificação porque ela tem violência, ela tem uma cena também de alerta de gatilho, porque tem estupro. Levamos algumas cenas assim importantes para ser vista e ser ouvida, né? Mas de uma forma que você é uma coisa que você se choca, mas ao mesmo tempo você se diverte, sabe? Eu acho que é o com que a gente está certeza. precisando agora, é trazer um pouco de comédia e divertimento, né, para o público. Bom, se estamos merecendo, né? Depois de tanto É, tempo parado, estamos retornando exatamente. agora. E como Exatamente. foi para você durante a pandemia? Porque do nada fomos surpreendidos com a pandemia, Uhum. queríamos ficar trancados em casa apenas 14 dias, de 14 mais 14, Pois mais 14.
mais 14 e ficamos quase 2 anos em casa presos, sem Uhum. poder fazer nada. Como foi para você essa pandemia? Na época da pandemia, eu participava do grupo The7. E logo antes da pandemia, nós tínhamos feito 2 apresentações no dia 30 e 31 de janeiro de 2020, visando já as próximas, né? A gente não sabia o que ia acontecer. E aí estávamos ensaiando para fazer a nova peça que ia ter, só que a pandemia foi aumentando, 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 e os ensaios, a gente sabe que teatro é ao vivo, né? Mesmo que a gente faça ensaio online, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então a gente passou por esse perrengue de tentar fazer ensaio online, tentar criar essa ambientação, tal, mas só que não funcionou. E aí depois que foi liberando, a gente foi voltando, foi vendo se tinha os encontros presencialmente, né? Só que deu umas coisas e aí a companhia resultou no seu fim, que foi também muito triste. Mas tudo isso aconteceu no meio da pandemia, a companhia ter acabado. Mas foi algo realmente triste, porque a gente tinha 3 apresentações, 3 peças para estrear durante esse tempo de 2020, 2021 e 2022, e não conseguimos. Mas por que o grupo encerrou as atividades? Na verdade, foi porque as pessoas tiveram outras prioridades, sabe? Uma pessoa viajou, outra teve um trabalho, aí foi criando outras prioridades e a pandemia também deixou essa necessidade muito aberta, né? A gente precisou realmente botar o pé no chão e ver o que é que ia fazer para o nosso futuro, né? Para nossa comida na mesa. E atrapalhou muita gente. E aí, quando a gente voltou, que voltou tudo junto, não teve mais como conciliar. Ah, é uma pena, é uma pena. Eu não cheguei a assistir nenhum espetáculo desse Seven, Uhum. mas eu vi você lá divulgando, conheço algumas pessoas que assistiram o espetáculo, o pessoal elogiou bastante. Foi um grupo que começou, assim, no início, foi mais ou menos no período de 2018. Eu entrei em 2019, mas a estreia que a gente fez foi incrível. A gente fez, acho que foram 4 apresentações de uma peça e também deu muito certo. O intuito era continuar, né? Só que infelizmente não teve como. E o Getafe? Você passou quanto tempo no Getafe com a nossa Dani Brito? Eu acho que eu passei, foi um ano e 6 meses, foi quase 2 anos por aí. Também foi um grupo que me deu muita oportunidade, né? Foi o primeiro grupo de teatro que eu entrei. Eu conheci muita coisa lá, tive muito conhecimento de lá. E comecei devagar, né? Comecei fazendo figuração, aí fazia figurante, entrava naquele momento, saía, tal. E aí fui subindo, 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 consegui fazer a Júlia, né, da Arte da Resistência, que você participou. Nós fizemos juntas Nós no mesmo tivemos espetáculo. juntas. Foi muito bom aquele espetáculo. E a Júlia foi realmente a personagem que me desafiou. E logo após dela veio a peça A Casa Caiu, que foi que eu fiz a protagonista. E aí foi uma peça que me marcou muito por eu ter feito essa protagonista, né? Foi um desafio que eu peguei e que até hoje ela vai ser sempre lembrada. A minha personagem, a peça, sempre vai ser lembrada porque realmente me marcou. Ela foi um início, assim, para eu entender que era aquilo que eu queria fazer. Que bom. É muito bom, porque você se descobriu logo cedo, aos 18 anos. Às É, vezes a pessoa passa a vida toda com aquela vontade de querer fazer teatro, ou quer fazer outra atividade, e não é, tem coragem de ir em frente. Porque você mudou da água para o é, vinho. Do nada você disse, não, eu agora vou encarar a realidade, quero estrear, vou trabalhar no palco, vou ser atriz. Isso é muito corajoso da sua parte. Meus parabéns. Obrigada, Coana. Realmente é muito corajoso, Muito corajoso, é. Muito ousado da sua parte. né? Ter feito essa mudança assim. Com certeza. Como É, você as pessoas que falou, estudaram comigo na infância não acreditam hoje que eu faço teatro. Porque me viu de um é, jeito, agora tá me vendo de outro completamente diferente. Como assim tu tá em cima de um palco apresentando? aquela Quem é você agora? menininha tímida, É, aquela menininha tímida que tinha vergonha até de bater foto, de fazer alguma apresentação na escola. Você fazia alguma apresentação na escola? Porque escola sempre tem teatro, fazia. sempre tem dança, tem Não, assim,
Recital de Da, poesia. do, assim, ensino fundamental, eu não fiz muito, não. Eu não gostava, não. Agora, no ensino médio, assim, basicamente nesse meio tempo, né? A oitava série para o primeiro ano, foi que começou a ter teatro na escola que eu estudava. E aí eu disse, ah, vamos tentar, né? Aí fui lá. E aí teve uma apresentação também minha no primeiro ano, que era uma apresentação da sala, e uma menina faltou e eu era substituta dela. Aí disseram, ó, Eita, tu eu vai acho que é mais fazer. difícil ainda Foi. substituir. Porque ele Aí já tem disseram, ó, um tu vai personagem fazer. pronto. Aí eu, pronto, agora lascou, vou ter que ir, né? Aí eu fiz também, aí recebi muita gente falando, por que que tu não faz teatro? Por que que tu não continua? E eu toda recuada, não, não, quero não. É. Verdade. E eu acho substituir mais difícil, porque uma coisa, digamos que eu tenho o meu personagem pronto, ele já está criado, não é Uhum. isso? Foi me dado um personagem. Aí do nada, por algum motivo, eu tenho que sair e você me substitui. É. Para quem vai substituir é mais difícil, é mais trabalhoso, porque já existe um personagem pronto. Uhum. E é para ontem, não é isso? Pois é, e me disseram assim, ah, tu vai ser substituta de fulaninho. Eu fiz, ok. Tá, pra mim não ia acontecer nada, né? Porque muitas vezes acontece da pessoa se apresentar e ficar por isso mesmo, né? E acabou. Só que aí a menina adoeceu exatamente no dia e eu tive que Nossa. substituir ela. E foi algo assim, tipo, ó, Gabi, tu vai ter que fazer porque ela não pôde vir que ela tá doente. E aquela história, teatro é ao vivo, é hoje e é É. agora. Não tem como fugir. Aí depois eu comecei a fazer a apresentação de dança, aí foram surgindo outras coisas, eu fazia, tal. Mas para chegar lá não foi legal não, viu? É a apresentação mesmo de escola, eu quase nem falava. As Normal, meninas falavam por natural. mim e eu ficava calada. A princípio é assim mesmo, até a gente se acostumar e se entregar, demora um tempo. É, demora um tempo mesmo. Você falou de dança. Você faz outras artes, a não ser artes cênicas? No momento, não. Mas eu gosto muito, assim, da área da dança. Eu não fiz ainda porque eu não tenho oportunidade, assim, na verdade. Eu não tenho como me jogar, né? Porque se eu pudesse me jogar, eu faria, acho que dança, canto, tudo. Mas eu ainda vou ter a oportunidade de chegar lá. Eu gosto muito dessas áreas. Eu sempre quis fazer dança, principalmente eu sou louca por dança do ventre. É uma coisa que eu acho Ai, acho belíssimo. incrível, eu acho lindo demais, dança do ventre. E canto também, eu acho que a aula de canto ajuda muito a pessoa, questão da voz, né? A gente trabalha com voz. E eu gosto de fazer também por conta disso. Aí, em vez em quando, eu faço assim as aulinhas, mas só em questão de respiração e voz, né? Voz do peito e voz do diafragma. Mas também queria fazer. Interessante. E dança do ventre eu acho dificílimo. Não é todo mundo que dança, não. Eu É, acho muito bem trabalhado. Eu tenho um amigo que ele faz dança do ventre e eu acho magnífico. Eu vi é lindo. agora, se não me engano, foi Veridiana Mello. Ela inovou com a apresentação de dança do ventre com forró, com chachado. Nossa. Achei tão interessante. Eu fiquei só amando, só olhando. É, eu acho bonito, é porque é uma dança performática, né? Eu acho Isso. isso bonito, essas danças assim, que leva você a sentir alguma coisa, né? Porque a dança do ventre, ela passa também do jeito dela, ela passa as emoções. Eu acho lindo demais. Eu fico horas assistindo as mulheres dançando na É internet. belíssimo. É, Quem sabe dançar, eu fico babando. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. é muito E, bonito mesmo. Gabi, nesses 5 anos da sua trajetória artística, o que você aprendeu? Qual a lição que você tirou com tudo isso? Então, eu acredito que todo mundo deveria conhecer o teatro, porque muda muito a pessoa. Não digo nem assim, ah, eu não tenho vontade de continuar no teatro, mas faça uma aula de teatro, sabe? Porque muda a gente, muda a expressão do nosso corpo, muda a nossa fala, ajuda no nervosismo, ajuda em tudo. O teatro, ele é muito bom. Eu aprendi isso e vendo isso, o teatro me mudou. Com Eu mostro isso às certeza. pessoas. Eu fiz o teatro, me mudou. Aí, para quem quer fazer teatro, eu digo, você tem que estar aberto ao teatro, porque ele é um desafio.
desafio, ele vai te desafiar, ele vai te tirar da zona de conforto. E você tem que estar aberto a isso. Eu aprendi que o mundo assim da arte, ela é algo muito maior do que a gente conhece. E que várias pessoas deveriam, sim, assistir peças de teatro, porque elas invadem você. Ela te transmite uma mensagem maior do que um filme, vamos dizer assim. Porque um Com teatro, certeza. ele invade você. Se ele quer passar uma mensagem, ele vai jogar ali na sua cara para você ver. E é uma E das muitas artes mais vezes, importantes. com certeza, e muitas vezes a pessoa acha que quem faz teatro não faz nada. Que é só chegar ali na hora do espetáculo, sobe, dá o texto, está tudo certo. E não é. Exige muito estúdio, muito empenho, muito trabalho, porque aquela, não sei se aconteceu com você, mas comigo aquela história. Sábado à tarde é aniversário de um amigo, de uma amiga. Vamos, Coana? Não posso, estou ensaiando. Tá, muito. Sábado à noite vai ter uma festa, uma balada, não sei aonde. Vamos? Não posso, estou ensaiando. Você sabe, Não é verdade? é assim mesmo. Assim mesmo. É outra história. Mas você nunca É. pode. Eu estou ensaiando, estou trabalhando, não é isso? Vai ter um ensaio, meu filho. É feriado, um feriadão. Estou ensaiando. Acontece muito, muito. E é isso, né? É você ter realmente a sua prioridade, né? Porque para mim o teatro é uma prioridade. Então, se eu tiver espetáculo e, como você disse, tiver uma balada tal, e eu tiver ensaio, eu sempre vou escolher o ensaio. Com Esse é certeza. um ensaio. E é importante também você dizer isso, que muita gente acha que é só pegar o texto e pronto. Mas não é. Eu costumo dizer que a gente não decora o texto, a gente aprende o texto e passa ele do nosso jeito. Porque ali no papel sempre vai ter aquelas palavrinhas e tal, mas se você decorar, você não aprende. Ainda Né? corre o risco de esquecer na hora, em cena. Exatamente. Exatamente. Eu tive um desafio que foi apresentar uma peça no mês de janeiro, que foi Vereda da Salvação. Foi também pelo Teatro da Manhã. Só que nessa apresentação eu estava trabalhando numa loja e estava largando 9h30 da noite, 10 horas, todo santo dia. Eu trabalhava numa loja de materiais escolares. Então, janeiro é aquele, né? E aí, nossa senhora, para eu apresentar a peça, eu estava um caco. Eu estava um caco. E foi a vez que eu me vi realmente decorando um texto, sabe? E aí eu vi o quanto é diferente você decorar e você aprender. Porque realmente, Essa grande para diferença. apresentar essa peça de novo, eu vou ter que realmente pegar o texto e estudar, porque ali eu só decorei e fiz porque tinha que fazer. Assumir o compromisso, eu faço. Sabe? Agora é muito diferente você pegar um texto e estudar ali, puxar o texto para você, né? Trazer esse gostinho seu para a sua fala. É outra coisa. Eu, É outra coisa. Você atualmente está namorando? Tô. Ele é artista? É, também. Ele é ator também? É ator. Sorte sua. Pois é. Porque quando você falar por ensaiando, ele vai entender. Porque se não fosse, seria um pouco complicado. Ele vai pro ensaio comigo. Ele tá nessa peça também junto comigo. Olha que maravilha. Fala o nome dele pra gente. É Lúcio Teixeira. Olha que maravilha. É. Meus parabéns. É muito bom quando a gente trabalha com alguém da nossa área. Porque só assim a outra pessoa vai entender o nosso trabalho. Exatamente. Não é porque às vezes você é artista e não namora, ou casa, ou se relaciona com um artista, complica a vida dos dois. Porque um lado não vai entender. Exato. Eu acredito que na sua família, a sua mãe sentiu um pouco nessa sua falta, essa sua ausência. Porque do nada você virou atriz. E aí? Mudou totalmente de rumo a história, a sua vida. Não é isso? Mudou. Mas a gente foi caminhando, né, junto. Ela me entende bastante, ela conversa comigo. E é aquela coisa, ela mesma hoje já diz, Gabriela vai ter ensaio, não vai poder. Ela já diz. Às vezes ela fica comigo já sabendo o que eu vou dizer, sabe?
E com ele também é a mesma coisa. Às vezes a gente convida ele para alguma coisa, eu digo, olha, vai ter ensaio. Aí todo mundo já entende, entendeu? Porque é a minha realidade e a realidade dele também. Com certeza. Maravilha. É. E o que é que você é, pode nos deixar de mensagem para os artistas que estão nos assistindo e Uhum. querem, às vezes, muitas, porque eu acho assim, a arte, ela é uma escolha diária. É muito difícil fazer arte em Pernambuco. Apesar de eu ter muito tempo na estrada, já fiz muitos espetáculos, eu acho muito difícil ainda fazer teatro, porque a gente tem a falta do patrocínio, muitas vezes a falta do apoio da família. No seu caso, você é uma abençoada, porque sua família apoia, o namorado também é artista, também é ator, ajuda muito. Seu irmão também gosta, a sua mãe lhe incentiva muito, isso é muito bom. Mas Uhum. a arte em si, ela é uma escolha diária. E muita gente pensa em desistir. Ai, não deu certo isso, não deu certo aquilo, eu vou desistir. Eu estou pensando em fazer teatro e não faço. Eu Uhum. tenho 20 anos, eu tenho 30, eu tenho 40, é tarde, e o pessoal tem muito isso. Tem. Qual o conselho que você dá para os artistas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo? É não desista, porque o teatro ele carrega um pouquinho da essência de cada pessoa que está participando ali. E às vezes uma pessoa faz falta. Uma pessoa, uma essênciazinha faz falta. Todo teatro que a gente entra, eu costumo pisar no palco descalço, porque eu sinto a energia daquele palco, sabe? E é uma coisa que eu indico para todo mundo. Pise no palco do teatro descalço. Sinta aquela energia daquele palco. Quantas pessoas não passaram por ali, sabe? E acredito que quando você tá no ápice, assim, realmente pensando em desistir, se for algo para você, você vai ter uma oportunidade, você vai ter uma chance. Porque a gente, quando realmente quer fazer alguma coisa, quando a gente toma a frente e diz assim, eu vou fazer, a vida sempre dá oportunidade para a gente. Você pode sair, mas a arte lhe puxa de volta. Você pode Você- querer desistir, mas a arte aparece e lhe puxa de volta. É sempre assim, é ver os sinais, porque quando é realmente você para fazer arte, ela vai aparecer. Seja para você assistir uma peça de teatro, assistir um musical, seja para o que for, mas ela vai estar sempre presente na sua vida. Seja para quem quer fazer ou para quem já está fazendo. Sempre está presente. Porque é uma coisa que não é um trabalho que você sai, é demitido e acabou. Ela tá ali. Se você começou a fazer arte, você não para mais. Você não para. Porque é Ela um tá prazer, né? presente na sua vida. Isso. Você faz arte por prazer, não é pelo dinheiro, não é isso? Ela é uma coisa que eu acredito que ela entra e ela não sai mais. Ela pode ficar ali quietinha no cantinho dela, mas uma hora ela vai aflorar de novo. Teatro ele é muito usado como terapia. Não é terapia, É, mas o pessoal utiliza, não é isso? isso. E eu conheço algumas pessoas que começaram a fazer teatro como uma indicação de terapia e não saíram mais, estão até É, hoje. É muito gostoso fazer é teatro. muito. Mas você pensa fazer cinema, você, como estudante de cinema, né, que você está formado no curso de Uhum. audiovisuais, mas já pensa em fazer cinema, novela, série? Penso, penso muito, mas nunca vou sair do teatro. Já Nunca está vou. se organizando? Já É. pensou em fazer seu próprio grupo de teatro? Já foi uma ideia que me passou pela cabeça, mas eu ainda não executei. Acredito que um dia pode chegar a acontecer isso. Olha Passa esse aí. de relance, às vezes eu escuto algumas coisas. Por que que tu não faz? Por que que tu não dirige algum espetáculo, alguma coisa? Mas eu ainda não me atinei para isso. Acho que quando for a hora vai vir, vai chegar. Com certeza. É. Gabi, infelizmente nosso tempo acabou. Eu amei ter você aqui no nosso programa Perfil da revista Atualíssima e quero que você volte mais vezes. Sim, com Quando você estiver estreando aí como dramaturga,
como diretora, venha, coloque aqui para a gente a proposta, a pauta, que eu quero com certeza divulgar o seu trabalho. Certo. Gosto muito de você e gosto muito do seu trabalho. Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso, muito, muito, muito sucesso. Muito obrigada, Clara. Para você também. Eu acho incrível isso, a gente ter trabalhado já junto e poder estar aqui falando sobre isso, né? Falando sobre teatro, falando sobre essa área que a gente gosta tanto. É incrível. Conhecer o seu trabalho, conhecer assim você como atriz, como jornalista, é incrível. É incrível, muito bonito isso. Obrigada. Então, quando você tiver novidades, eu quero que você volte aqui novamente, tá ok? Tá certo. Pode deixar que eu Então, volto. até breve. Beijos. Beijo.